do nosso canal do Autos do IEC 61131.3, norma IEC. Pessoal, aqui é o canal do Rogério, eu vim aqui para trazer esses assuntos para vocês e convido a gente para começar vendo texto estruturado. Vão ser uma sequência de vídeos onde a gente vai trabalhar com texto estruturado, algumas coisas de hardware, e de vez em quando falar um pouco mais sobre ladder, mas com um foco especial nessa primeira linguagem, ok? Um grande abraço e vem comigo! Fala pessoal, tudo bem? Voltando aos vídeos hoje, falando sobre texto estruturado. Na sequência do que a gente vinha estudando sobre os controladores lógicos programáveis, a gente dá uma pausa na parte do ladder e começa agora a falar em texto estruturado. Obviamente que algumas coisas de tela gráfica e tal vão ser reforçadas e outras vão ser apresentadas para vocês de forma complementar ao que a gente já vinha fazendo, certo? Como entrada de dados via tela, enfim, via teclado. Mas isso são novidades que vão vir nessa sequência de 4 vídeos que a gente tem aí, tá? Então, dando continuidade, vamos agora falar um pouquinho sobre texto estruturado. Então vamos lá, vem comigo. Eu separei alguns tópicos para a gente discutir. Introdução ao texto estruturado, vamos falar brevemente sobre variáveis, operadores e também um pouquinho sobre testes condicionais. Os testes condicionais são necessários porque é com eles que a gente vai tomar decisões dentro da programação. Se uma coisa acontece, o que eu tenho que fazer, né? E aí no fim eu fecho com um programinha feito em texto estruturado, bem simples, traçando um comparativo de uma partida direta de motor usando o ladder e texto estruturado. E vai precisar desse teste condicional. Então vamos lá. Um pouquinho sobre essa introdução. Tá? É uma linguagem de programação para controladores programáveis. É baseada na IEC 61131.3, que é o que trata das linguagens de programação. Ela é textual, ela é de alto nível, se assemelha ao Pascal, ao C, né? E por isso ela acaba sendo uma linguagem que ou é utilizada somente ela, ou para integrar blocos que utilizem ladder, que utilizem, enfim, qualquer uma das outras 4 linguagens que, no caso, o Autos usa, né? Ou mesmo as que pertencem à norma IEC, como diagrama de bloco, como lista de instruções, enfim. Programas que trabalham com linguagens gráficas não tem grandes dificuldades para serem integrados na linguagem de texto estruturado. Então eu posso criar bloquinhos de programa em linguagens diferentes e usar o texto estruturado para condensar todos esses blocos em um único programa. Então, como eu falei, se assemelha muito ao Pascal, um pouco ao C, Basic também, né? Ela não é case sensitive, então letra maiúscula e minúscula não vão ser diferenciadas, a minúscula e a maiúscula, né? Então muito cuidado aí, porque vai ser a mesma coisa, essas variáveis. Os comandos são terminados com ponto e vírgula, isso é importante. E aqui, ó, um pouco do que aparece lá no programinha, né, quando a gente faz, que são os comentários, né, uma área inicial para comentários. Eles são feitos dentro de aspa dupla ou então barra asterisco, asterisco, barra. Né, então, o que tiver dentro de barra asterisco e depois lá no final asterisco, barra, vão ser considerados comentários. Aqui em amarelo deixei alguns exemplos de como a gente pode fazer isso. Aqui, nesse primeiro ponto, deixa eu pegar a canetinha aqui. Nessa primeira parte aqui, ó. Opa! Nessa primeira parte aqui, né, barra barra, isso aqui vai me dar um comentário para uma linha, obviamente que a próxima linha vai ser interpretada. O que mais que eu tenho? Aqui eu tenho um comentário depois do comando, né, notem que o comando termina com ponto e vírgula, né, e aqui ele usou barra asterisco, asterisco, barra. Posso trabalhar também com parênteses,
asterisco, asterisco, fecha parênteses. Ou então, se eu tenho muitos comentários que ocupem mais de uma linha, mesmo esquema aqui do barra asterisco, eu abro um comentário com barra asterisco e vou fazendo esses comentários até o final, e no fim eu ponho um asterisco barra para encerrar esses comentários, tá? Isso a gente não usava lá no Ladder, mas aqui em texto estruturado cabe se usar. Pessoal, aqui eu coloquei muita coisa, tá? Eu vou passar meio rápido, mas vou deixar esse material disponível. Enfim, vocês no vídeo até podem pausar para olhar com mais detalhe. Tem isso na Wikipedia também, então acho que não é tão difícil de conseguir esses números. Nos próprios manuais do CLPs que vocês vão utilizar, como o caso do AutoSDO, ele traz isso na documentação, né, essas variáveis, mas cabe aqui a gente fazer uma abordagem para ver os tipos de variáveis, como que declara, enfim. Alguma coisa já foi feita em Ladder e agora a gente reforça isso no texto estruturado. Eu vou falar brevemente então dos tipos inteiro, tipo ponto flutuante, que é com vírgula, variáveis de tempo, já usamos aquela t-hashtag lá, strings, que seriam para sequência de caracteres, né? Um pouquinho sobre vetores, que a gente vai explorar nesse curso, nessa parte do curso, nesse módulo, e um pouco de estrutura. Se der tempo a gente vai ver isso no finalzinho, tá? Bom, então, embora tenha bastante texto aí, quer dizer que a variável, na verdade, é um espaço que eu reservo na memória do meu equipamento, ele já tem uma área para isso lá, e eu vou reservar um espacinho. Por que eu tenho que declarar essa variável? Porque eu tenho que reservar um espaço de acordo com o que eu quero guardar lá. Se eu quero guardar um edredom, eu tenho que ter um maleiro para poder guardar esse edredom lá, se é muito grande. Se é uma camisa, uma gaveta, serve. E por aí vai. Se a gente reserva espaços muito grandes na memória, a gente acaba estourando essa capacidade de memória para guardar coisas simples como bits, um único bit assim. Então, é uma forma também de eu otimizar e organizar a minha memória. Vou usar o tipo adequado para o dado que eu estou usando. Funções também requerem, isso é uma coisa importante dizer, às vezes eu vou trabalhar lá com o meu contadorzinho, o meu temporizador, e ele requer, porque assim foi declarado quando aquele bloco foi construído, que determinada entrada tem que ser do tipo booleano, determinada entrada tem que ser do tipo tempo, né? Tipo time. Por exemplo, nos temporizadores, quando eu colocava lá a variável de tempo, o limite de tempo, eu colocava sempre t-hashtag 10 minutos, 30 segundos. Aquilo ali é uma entrada que está escrita no formato de tempo e a função espera essa informação chegar. E desse tipo, se for um outro tipo, dá erro. A gente já passou por alguns exemplos disso, onde dava erro na programação porque eu não coloquei a entrada do jeito correto, formatado do jeito certo. Então, são espaços que eu reservo na memória. Quando eu vou declarar esses espaços, eles vão lá na área do cabeçalho ali e ficam entre var e endvar. Vamos ver isso no programinha já já. Se forem variáveis de entrada, é var input, endvar. Se forem variáveis já declaradas como saída, tipo bobinas, enfim, var output, endvar. Né? A declaração geralmente vem com o nome da variável e o tipo dessa variável. Né? Pode-se já fazer uma inicialização também. Então, eu já quero dizer, a variável motor é do tipo booleano e começa zerada, começa false. Pode ser feito, tá? Então vamos ver um exemplinho aqui, onde eu escrevi, depois lá no final a gente vê isso na forma de programa mesmo, lá no ambiente do Master Tools. Aqui, ó, eu tenho a minha variável, vamos olhar em cima. Eu tenho aqui a minha variável botão, que é do tipo booleano, e ela já veio presetada ali. Aqui, ó. Né? Eu já estou fazendo um carregamento nessa variável. Esse 2 pontos igual aqui é uma atribuição, certo? Toda vez que eu quiser guardar alguma coisa numa variável, eu vou usar o 2 pontos igual. Não é igual, isso é lá no C. Tá? Aqui é 2 pontos igual. Então,
Se vocês forem ver, aqui embaixo também, temperatura motor, notem que eu usei aqui ó, o underline, tá? Não posso usar espaço, ou usa tudo junto, ou usa o underline, tá? Não deem espaço no meio de nome de variável, porque vai dar erro, ele não aceita o espaço como um caractere válido para nome de variável, tá? Então, temperatura underline motor, ou TM se fosse o caso, 2 pontos do tipo real e já começa sendo carregada com o número 46.7. Tá? Aqui é uma string de 7 caracteres, né? E aqui eu já também carrego essa string com a palavrinha horário. Né? Então a string nada mais é do que uma sequência de caracteres com um tamanho pré-definido, aqui no caso tamanho 7. E aqui eu já coloco essa variável sentido, já começa valendo ou tendo essa informação. Tá? E por aí vai, pessoal. Tá? Sempre começa com var e termina com end var. Certo? Vamos lá. Variáveis do tipo inteiro. Aqui eu coloquei algumas variáveis do tipo inteiro e seu range, né? Então aqui, por exemplo, short int, né? sint. Quando for do tipo sint, eu vou poder armazenar números que vão de menos 128 a mais 127, certo? Se for do tipo inteiro, que é o que é mais utilizado, números que vão de menos 32.768 até 32.767. Pessoal, e por aí vai, certo? Então, às vezes eu tenho números que necessitam ser guardados, como uma leitura analógica, enfim. O range lá é 30.000, eu vou trabalhar com o número inteiro. Né? Não preciso trabalhar com double integer, porque ele vai guardar números muito grandes, aí não tem razão de eu fazer isso. Né? Se eu trabalhar aqui, por exemplo, com unsigned int, que é um número inteiro, short, sem sinal, né? Então ele não vai dividir ali de 0 a 255 no meio e botar metade positivo e metade negativo como o short int faz. Estou comparando esse aqui com esse aqui. Em termos de quantidade de número, é a mesma coisa, ele usa 8 bits para isso. Tá? Só que um trabalha com o número inteiro sinalizado e o outro trabalha com o número inteiro não sinalizado. Então é de 0 até 255. Certo? Vale a mesma regra. Tá? Bom, tem endas de ponto flutuante, o real e o long real. Tá? Real e long real. Isso aqui é para números com vírgula, então toda vez que eu for trabalhar com número com vírgula, eu vou trabalhar com o tipo real. Se eu for trabalhar com variáveis de tempo, aí depende. Né? Se for tempo mesmo, eu vou trabalhar com a time, para guardar hora, minuto, segundo, enfim. Se for para guardar datas, dia, mês e ano, vou usar a date. Se for para trabalhar com hora do dia, se for trabalhar com data e tempo, enfim, vou trabalhar com outros tipos. Esses dois aqui não são tão usados, mas a time é muito usada, tá? A gente usa bastante nos programas. String, quando eu quiser guardar então sequências de caracteres, né? Então vou definir string, vou dizer o tamanho e vou usar. Aqui, bitstrings, tá? Quando eu for trabalhar com sequências de bits. Se for do tipo boolean, é um único bit, né? Um único bit. Então, boolean a gente usa muito. Todas as bobinas são do tipo boolean. Todas as entradas são do tipo boolean, as entradas push-button, tá? Vamos ver o que mais aqui. Vetores. Vetores eu vou falar com vocês mais para o final, mas na verdade são sequências na memória, onde eu pego uma área de memória e aloco ali. Todos são do mesmo tipo, então um vetor, se eu criar um vetor de 10 posições inteiro, cada posição vai guardar um número inteiro, certo? E ali, a sintaxe é essa aqui, né? O nome do vetor, depois 2 pontos, array, né? Que é para dizer
que é um vetor. Aqui as posições, ele começa na 1 e termina na 5. Então, 5 posições. O tipo, que é inteiro. E aqui eu já, por ter uma atribuição aqui, eu já estou pré-carregando ele com 5 números. Ó. 117, 2, 5, 47. Certo? Números inteiros. Tranquilo. Tá? Então é uma maneira. Se fosse do tipo booleano, né, eu já carregaria com true, false, né? Ok. Aqui um exemplo onde eu posso acessar no meu programa uma determinada posição e até mesmo trocar essa posição. Então eu posso ir na posição 1 do meu vetor e carregar um outro valor lá. Por exemplo, o número 2. Certo? Aí, não sei o que tinha, vamos dar uma olhadinha aqui. O primeiro número já era 117, né? A primeira posição era 117. E eu posso vir aqui e trocar isso aí para um outro número qualquer durante a execução do programa. Certo? Isso é útil quando eu quero fazer cálculos de média, por exemplo. Onde eu vou guardar no meu vetor, depois eu acesso posição por posição e faço aí a soma e divido pela quantidade, pelo tamanho desse meu vetor. Bom, falar um pouquinho de operadores. Tá? Operadores vocês já conhecem bem, são operadores. Os operadores têm a função de manipular informação. Eu posso somar, subtrair, multiplicar, dividir, obter o resto de uma conta, obter só o quociente dessa conta inteira, essa divisão inteira. Posso elevar ao quadrado, extrair raiz, enfim, são operadores, né, que fazem essas modificações nos dados. Aqui alguns exemplos, né? Eu posso trabalhar com exponenciação usando asteriscos duplos. A multiplicação é um asterisco só, a divisão é a barrinha da divisão, o módulo ou a parte inteira da conta se escreve mod, soma e subtração, né? Aqui para comparação, os sinais de maior e menor, igualdade é o sinal de igual, diferente aqui, se eu quiser comparar se eles são diferentes, eu vou usar o sinal maior e menor, né? Não é nem maior nem menor, é diferente. O E booleano, o OU exclusivo e o OU. E aqui a ordem de prioridade, certo? A exponenciação tem prioridade sobre a multiplicação, tem prioridade sobre a divisão, tem prioridade sobre soma, subtração. Ok? A gente vai fixando isso mais à medida que for usando. Só vou passar aqui, depois a gente, quando for usando, a gente vai se lembrando disso e eu vou reforçando nos programas. Agora, uma das partes mais importantes dessa apresentação, que são os testes ou desvios condicionais. Né? Isso é particularmente importante porque é aí que eu vou tomar uma decisão no meu programa. Eu chego num determinado ponto, faço um teste e dependendo do teste eu vou por um caminho ou vou por outro caminho. Não tem como ir pelos dois caminhos, certo? Então aqui é onde eu vou tomar as decisões. E os testes são bastante pragmáticos. Ou vai ser por um caminho ou por outro. Não tem outra opção. Aqui a gente pode ver um pouco da sintaxe, né? Se, então, ou se for verdade, então eu executo. Se não, eu executo outra coisa. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, onde eu mostro melhor isso. Se o meu teste lógico é verdadeiro, então eu vou executar uma lista de comandos. Conforme está aqui, ó. Eu chego nesse losango e aí tem um teste. Se o teste é verdadeiro, eu vou executar um comando, ou um conjunto de comandos que vai estar lá para isso. Aqui no caso é imprimir A. Tá? E aí o programa, depois de fazer isso, segue. Agora, vamos voltar aqui e vamos simular agora caso A fosse 2. 2 vai furar o teste, não vai dar igual. Então ele simplesmente não faz nada, ele pula essa sequência e segue. Mas poderia ver comandos aqui. Bom, quando eu não necessito de comandos aqui, eu uso uma estrutura como essa. Se o teste é verdadeiro, executa comando e sai. Vocês notam que não tem um senão aqui, né? Se não. Mas eu posso usar.
Aqui, por exemplo, eu tenho senão. Se for verdade, executa um grupo de comandos. Se não, executa outro grupo de comandos. E encerra. Então, se é verdade, eu executo esse comando aqui e sigo o baile. Se não for verdade, eu executo um outro grupo de comandos e sigo o programa. Pode haver ainda um caso como esse aqui. Se o A for 1, executa o comando e segue o programa. Posso ter também, se o A não é 1, então eu faço um novo teste. Então é 2. Se for, executa, tem que executar e segue o programa. Mas pode ter ainda a opção de não ser 1 e não ser 2. Então vai ser qualquer outra coisa. 3, 4, 5, 6, enfim. O 0, né? E aí é o caso default, onde não é nenhum nem 2, todo o resto vai ser enquadrado aqui. Ó. Vai imprimir A mais 2. Como é que eu escrevo isso? Se teste, aqui no caso A mais 1, né? O A for igual a 1, então executa o grupo de comando aqui. Esses comandos aqui, é esse caso aqui. Else if seria para essa condição. Se não, se for 2, grupo de comando 2. Se não, grupo de comando 3. Certo? A gente vai usar isso aí em programas. A gente vai usar mais o primeiro e a segunda estrutura. Esse aqui é mais para leitura de teclado, ou quando duas teclas têm prioridade sobre, quando o sistema tem prioridade sobre o outro. Então, se usa também detecção de peças, coisas assim, dá para usar essa estrutura aqui. Mas também pode ser construído com as outras duas. Para a gente ficar mais firme nisso aí, a gente vai trabalhar mais com as duas primeiras. Vamos seguir, pessoal. Então, agora para o nosso programinha, onde eu vou fazer a comparação, usando o teste condicional, para fazer a mesma coisa que um programinha já bem conhecido nosso, feito em Ladder, faz, que é a partida direta de motores. Tem 2 botões e um motorzinho, eu vou controlar esse motor lá. Então eu vou traçar inicialmente um comparativo e depois eu vou mostrar como é que eu fiz o programa. Ok? Vamos lá então. Aqui, pessoal, já no Master Tools, eu tenho 2 programas. Eu coloquei aqui mais para a gente traçar um comparativo, mas vamos dar um zoom aqui que eu quero mostrar esse aqui para vocês. Se vocês forem ver aqui em cima, ó, eu já usava a declaração de variável, que eu declarei tudo como uma coisa só, tá? Até para a gente revisar algumas coisinhas. Então, B0 para mim vai ser uma variável do tipo input. Então eu clico ali, tá? Shift F2 e eu vou trocar ele de variável comum para variável de entrada, né? B1 também, Shift F2, né? Vou trocar, B0 é do tipo var input, B1 do tipo var input, certo? Ele já está arrumando lá em cima. Se vocês forem ver, está arrumando aqui em cima. Tá? Motor é do tipo var output. Como é que eu estou fazendo isso? Eu clico em cima da variável e Shift F2. Aí abre a janelinha e eu consigo já arrumar. Notem que não tem nenhuma variável comum aqui, né? Mas está como dizia na apresentação. Entre os textos var e endvar, eu coloco lá as variáveis e faço a declaração. Aquela janela já faz a declaração do jeito que tem que ser. O nome, endereço, boolean. E se eu quisesse carregar ela já previamente com um determinado valor, eu ia botar igual, false. Pronto. Ela vai começar do tipo falso. Né? Vai começar zerada. Isso aqui não é necessário, mas poderia se colocar. E aqui eu tenho meu programinha. Né? Se eu apertar o B1, eu quero que sete o motor, ou seja, esse motor entre em funcionamento e fique
Basta um pulso aqui para que ele fique ligado eternamente. Aí, se alguém for lá e pressionar o B0, dispara um comando aqui de resetar motor. O motor simplesmente desliga. Lembrando que são botões do tipo push button, né? E que eu não posso ficar com ele ativo sempre. É só para um pulso, desliga. Poderia fazer intertravamentos aqui, enfim, mas a ideia é não complicar aqui agora, tá? Então o que a gente vai fazer é esse mesmo programinha aqui, B0 desliga motor e B1 liga motor, só que usando teste condicional e usando texto estruturado, tá certo? Então vamos ver como é que a gente cria um programinha em texto estruturado para fazer isso aí. Eu vou fechar aqui e vamos começar do zero. Então vamos dar um zoom aqui e vamos começar do zero. Sempre lembrando, ó, arquivo, novo a partir do modelo, certo? Escolho aqui um modelo maiorzinho que eu tivesse, versão 110. E aqui que está a grande diferença. Eu vou acrescentar um objeto, mas esse objeto agora não é Ladder mais. Agora é texto estruturado. É parecido, né? A tela é parecida, porém é tudo texto. Pessoal, aqui eu já vou começar a escrever, tá? Então, o que eu quero? Eu quero que, se eu apertar B1, é para ligar motor. Não tem senão. Não preciso dizer, se não apertar, deixa desligado. Não precisa dizer isso, né? Porque na verdade é só se alguém me esbarrar no botão que eu quero que ligue. Uma vez que eu passei essa variável para 1, ela vai ficar 1 a vida inteira. Então eu simplesmente chego, vamos olhar aqui o nosso programa aqui em cima. Se B1 for true, então posso até botar aqui igual a true. Então, aí ele já me pergunta quem é B1, né? É uma variável do tipo input e está lá no endereço %x0.1, por exemplo. Tá? Ele já criou isso lá em cima e colocou para nós ali na área de definição de variáveis. Tá? Então, o que eu faço se B1 for true? Bom, se B1 for true, eu vou lá e passo o motor para true. Ou seja, eu vou ligar motor. Quem é motor? Ó, já vamos definir motor aqui. Uma variável de saída que fica no endereço %qx0.1. Vamos deixar assim, tá? Notem que ele já colocou isso lá, definindo como variável de saída. Eu já poderia ter escrito isso tudo, mas preferi deixar assim que ele vai mostrando e a gente vai vendo ele fazer. E aí eu posso encerrar. End if. Tá feito. Criei aqui a minha estrutura. Criei aqui a minha estrutura para ligar o motor caso alguém esbarre em B1. Aí aqui eu posso dar uma de preguiçoso e fazer isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. E agora eu vou fazer a lógica do B0. A lógica do B0 é a seguinte. Alguém apertou o B0, significa que eu quero desligar o motor. Então, se B0 for pressionado, desliga o motor. E deu. Não tem mais nada. Apertei B1, liga o motor. Apertei B0, desliga o motor. E é só isso, pessoal. Então, o B0 é true, motor... Opa, quem é B0? Né? Não tinha definido ele ainda. B0 fica em %ix0.0. Tá? É o botãozinho que faz desligar. Passa motor de true para false. Certo? Ele já aqui notaram que eu escrevi em letra minúscula, ele já passou para maiúsculo. É isso aí.
Pessoal, esse programa faz exatamente a mesma coisa que aquele outro, tá? Então, revisando, né? Se o B1 é true, então o motor passa para true. Não tem else aqui. Vocês notaram que não tem o senão, até porque nessa lógica não existe senão, né? Se não pressionei e deixa desligado. Não, porque se eu fizesse isso, o que iria acontecer? Eu pressiono o botão, o motor ligaria, eu tiro o dedo do botão, o motor desligaria. Não é isso que eu quero. E esse botão é do tipo push button também. Então, não é para ser aquele como o interruptor da casa da gente né? Que fica estacionário, é um interruptor estacionário. Então eu aperto lá, ele vai ligar e vai ficar ligado, então nisso o motor também ficaria ligado enquanto ele estivesse. Não é isso que a gente quer. A gente quer um que memorize. Dê um pulso, memoriza 1. O outro botão deu um pulso, memoriza 0. E é isso que a gente fez aqui, certo? Então o programa vai executar e vai vir aqui. Ó, B1 é true. Aí ele entra, passa motor para true e sai. Se ninguém apertar B0, o motor vai ficar valendo o true. Vai ficar girando isso aqui com o motor true. Né? E é isso que vai acontecer. 10 minutos depois, eu vou lá e aperto B0. Então, como isso aqui é varredura, o scan é muito rápido, né? Ele vai passar aqui, B1 não foi para true. Opa, Rogério está com o dedo no B0 lá, está querendo desligar. Então o B0 é true. O que eu faço? Passo a variável motor para false e saio. Eu tiro o dedo, né? E variável motor é falso, ou seja, o motor também vai ser falso. Tá? Posso verificar isso aqui, comunicação, modo simulação, comunicação, login, ó, a princípio está tudo ok. Lembra de apertar o F5, senão ele não entra em modo run, né? Eu preciso que ele entre em modo de execução. E aí, pessoal, o que mais aqui, ó? Vou passar esse aqui de false para true, tá? Pressiono F7 e já passo de novo para false. F7 de novo, tá? O que aconteceu com a variável motor? Eu fiz aquela pescaria lá, pesquei um botão pressionado. O motor passou para true. Vai ficar assim até que alguém venha aqui e passe essa variável false, de B0 false, o botão está lá descansadinho, passo ele para true e volto com ele para false de novo. Tá? O que aconteceu? O motor desligou. Tá? Então ele está fazendo a mesma coisa que o nosso outro programinha fazia, só que agora no modo texto estruturado. Tá certo? Bom, essa era a nossa primeira aula, a nossa primeira apresentação de texto estruturado. Ela vai vir mais aplicada, então nós vamos ver sempre um comandinho, já vamos trabalhar com a aplicação. E a ideia é a gente fazer isso nos vídeos que seguem, tá? Então eu vou ver no próximo aí já como é que usa o temporizador, o contador, enfim. E depois a parte das janelas e um pouquinho sobre laços de repetição também, fazer cálculo de média. E aí também trabalhar com as entradas analógicas nisso. Então a sequência aí são alguns outros vídeos tocando nesses assuntos. Tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês. Dúvidas, sugestões, aí embaixo, tá? Se vocês não se inscreveram, se inscrevam, porque os outros vídeos, conforme eu for publicando, vocês já vão recebendo. Valeu, pessoal. Fiquem bem.